A gente vai mergulhar hoje numa das ideias mais malucas da física quântica. Uma ideia que diz que a nossa realidade talvez não seja um monte de universos se dividindo o tempo todo, mas sim uma única fatia de um todo muito, muito maior. E para a gente entender isso, vamos começar com um quebra-cabeça que vai dar um nó na cabeça. Pode parecer uma pergunta meio boba, né? Macarrão ou pão? Mas no fundo, ela representa duas visões completamente diferentes sobre o que é o nosso universo. De um lado, a realidade se partindo a cada segundo em infinitas versões, igual a um filo de macarrão que se divide. Do outro, a ideia de que tudo que a gente vive é só uma fatia de um pão cósmico muito maior. E o legal é que, para a gente começar a entender esse paradoxo, não precisa de nenhuma equação complicada. Na verdade, tudo começa com a gente imaginando um simples game show. Um joguinho que parece super óbvio, mas que esconde um segredo profundo sobre como o universo funciona de verdade. Imagina o seguinte, você está nesse game show. Na sua frente, 3 portas. Uma verde, uma vermelha e uma azul. Atrás de cada porta tem um prêmio. Ou é dinheiro, ou é um carro. O seu objetivo é bem simples. Escolher 2 portas que têm o mesmo prêmio. Fácil, né? Agora vem a informação crucial. A regra do jogo. Os produtores do programa garantem que a probabilidade de portas vizinhas terem o mesmo prêmio é de 85%. Ou seja, a chance da porta verde e da vermelha combinarem é de 85%. E a chance da vermelha e da azul também combinarem é de 85%. Ok, com essa informação em mãos, o que a intuição nos diz? Se a verde quase sempre combina com a vermelha do meio e a vermelha quase sempre combina com a azul, qual seria a chance mínima da verde e da azul, as duas das pontas, também combinarem? Dá uma pensada aí. Bom, se a gente for pela lógica, a conta parece clara. Pensa comigo, se a chance da verde e da vermelha não combinarem é de 15% e a chance da vermelha e da azul não combinarem é de outros 15%, o pior cenário, a chance máxima de uma das duas combinações falhar, seria a soma disso, uns 30%. Então, por exclusão, a probabilidade da verde e da azul combinarem deveria ser de no mínimo 70%, certo? Faz todo sentido. Mas é exatamente aqui que a realidade dá uma rasteira na gente. Agora, vamos esquecer o game show por um instante e ir para o mundo real. Porque lá nos anos 80, o físico Alan Aspect fez um experimento que era basicamente uma versão quântica desse mesmo jogo, só que usando fótons no lugar das portas. E o resultado foi de cair o queixo. Enquanto a nossa lógica e toda a matemática clássica diziam que a chance tinha que ser de no mínimo 70%, o experimento real mostrou um resultado de exatamente 50%. Nem mais, nem menos. A realidade quântica simplesmente ignorou o nosso senso comum. A nossa intuição estava redondamente enganada. Então, o que diabo está acontecendo aqui? Esse resultado não parece fazer sentido nenhum, parece impossível. E como diria o Sherlock Holmes, quando a gente elimina o impossível, o que sobra, não importa o quão bizarro pareça, tem que ser a verdade. E isso significa que alguma suposição nossa sobre o mundo está fundamentalmente errada. Para tentar resolver esse problemão, os físicos criaram algumas interpretações bem esquisitas da realidade. E olha, pode se preparar porque as duas são de outro mundo. A gente vai dar uma olhada em 2 delas, a famosa teoria dos muitos mundos e uma outra, mais nova, que é o foco da nossa conversa. E aqui a gente vê as 2 ideias, lado a lado. Na esquerda, a famosa teoria dos muitos mundos. É a ideia do macarrão se dividindo, lembra? A cada momento, o universo se racha em incontáveis realidades paralelas. Já na direita, a gente tem a ideia nova, o modelo do espaço de processo. Essa é a ideia do pão. Ela diz que o nosso universo de espaço e tempo é só uma fatia de um pão dimensional muito maior e que a ação de verdade acontece fora da nossa fatia. Então, vamos mergulhar de cabeça nessa ideia nova. A proposta aqui é que o nosso universo inteiro não é a história completa. Ele é só um corte, uma fatia de uma realidade muito mais profunda que existe fora do espaço e do tempo que a gente conhece. E a analogia que a pesquisa usa para explicar isso é simplesmente genial. Pensa em jogar uma pedra num lago. As ondinhas se espalham, certo? E elas vão batendo na margem em pontos diferentes ao longo do tempo. Para alguém que só consegue ver a margem, parece que tem alguma coisa se movendo ali. A pergunta é, e se as partículas no nosso mundo forem a mesma coisa? E se elas forem só o ponto de contato de um processo muito maior, acontecendo em outro lugar? E aí que está o pulo do gato. A teoria propõe que existe uma dimensão de processo, uma dimensão extra, fora do nosso espaço-tempo.
É como se a ação de verdade estivesse acontecendo lá. E o que a gente vê aqui no nosso universo, tipo os 2 fótons do experimento, são só as sombras, os efeitos desse processo único que está rolando em outro plano. E é isso que resolve o nosso quebra-cabeça de um jeito brilhante. Os 2 fótons não estão se comunicando mais rápido que a luz. Não tem nenhuma ação fantasmagórica à distância. A verdade é que tanto a criação deles quanto a medição que a gente faz vem de um único evento, fonte, lá nessa dimensão de processo. Eles estão conectados porque, no fundo, eles são parte da mesma coisa, que se origina fora do nosso espaço-tempo. Ok, respira fundo. Porque se essa ideia estiver minimamente certa, o que isso significa para tudo que a gente acha que sabe? As implicações para a física, para a filosofia e até para a nossa ideia de quem nós somos são gigantescas. Vamos dar uma olhada nessas consequências. Primeiro de tudo, se causa e efeito nascem juntos, de um mesmo processo maior, o futuro deixa de ser totalmente determinado pelo passado. E isso, de repente, abre uma porta real para o livre-arbítrio. E mais, a ideia de que a realidade só existe de verdade quando é observada ganha uma força tremenda. E talvez a mais radical de todas. Se os processos podem começar fora do nosso universo, fenômenos como a consciência poderiam, também, ter origens que não são puramente físicas, que não estão só dentro do nosso cérebro. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta, para a gente ficar pensando. Se tudo que a gente conhece, todo o espaço, todo o tempo, é só uma fatia de uma realidade muito maior e mais complexa, o que mais será que existe nesse pão cósmico? A resposta? Bom, por enquanto a gente não tem. Mas a pergunta, só de existir, já muda tudo.